Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar nosso estudo do Evangelho no Lar, do livro dos Médiuns. A gente está no capítulo falando sobre a identidade dos espíritos, a gente está na última pergunta, que é dividida em várias perguntas dentro dela, né? Então, a gente vai começar na 17ª pergunta. Dentro da 17ª parte aqui, dentro da pergunta da questão 268. E aí, antes de começar a leitura, eu sugiro que você pause o vídeo, faça umas respirações conscientes, busque fazer uma oração, leve seu pensamento até Deus, acalme a sua mente. Dessa forma fica mais fácil a gente se conectar com a espiritualidade da luz, fica mais fácil a gente se conectar a Deus, para que esse momento do Evangelho no Lar seja o mais edificante possível. Também convido você a separar um copo de água, um copo de chá, porque no final do Evangelho eu vou fazer oração e os nossos irmãos da luz vão fluidificar, magnetizar essa água, de maneira que a gente vai beber ela, ou vai fazer comida com ela, ou vai dar para os nossos pets, e todo mundo que vai ingerir essa água vai colher esses bons frutos de uma água abençoada. Tá bom, gente? Então, vamos lá. 17º. Os espíritos podem, por meio de comunicações escritas, inspirar injustas desconfianças contra certas pessoas e indispor os amigos? Os espíritos perversos e invejosos podem fazer, no mal, tudo o que fazem os homens, por isso é preciso pôr-se em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm a censurar. Não dizem nada de mal, advertem com respeito, se querem que, no seu interesse, duas pessoas cessem de se ver, farão nascer incidentes que as separem de um modo natural. Uma linguagem própria para semear a perturbação e a desconfiança é sempre o ato de um mau espírito, qualquer que seja o nome com o qual se adorne. Assim, não acolhais, senão com circunspecção, o mal que um espírito pode dizer de um de vós, sobretudo, quando um bom espírito vos haja dito bem. E desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Nas comunicações dos espíritos não tomais senão o que há de bom, de grande, de racional, e que vossa consciência aprova. Então, faça a leitura que já me chama a atenção de cara, fazendo aquele paralelo com o plano físico aqui, né? A pergunta de Kardec é muito boa, né? Ah, mas e aí se o espírito pode jogar um amigo contra o outro, pode fazer uma intriga? Pô, a gente olha aqui no plano físico, pô, pode, tem pessoas que não gostam de ti, tem pessoas que fazem fofoca às vezes para prejudicar, né? Então, se isso vai acontecer com nós espíritos encarnados, também pode acontecer com espíritos que estão desencarnados, né? Fora do corpo físico. E aí o final ali da pergunta, da resposta, na verdade, né? Eu acho que é bem elucidativo, é muito isso. Tá, beleza, pode acontecer, tá, mas com quem que tá sintonizando? Pô, olha as coisas boas da mensagem, mas o quê? Você tem que levar, sempre tá prestando atenção, levando ao jogo da razão, né? Aquela coisa que a gente já viu, a gente estava estudando comigo o Evangelho no Lar há semanas atrás, estou falando desde que a gente dá esse capítulo de Identidade dos Espíritos aqui, várias respostas, a gente está batendo nisso, da importância de quê? De prestar atenção no teor da mensagem, não importa quem está assinando a mensagem, nada, essa mensagem aqui faz sentido? Pô, que energia que eu sinto? Pô, é uma mensagem edificante, é uma mensagem que contribui, que ajuda, entende? Ou se for coisa errada, entende? Se considerar, né? É o que ele vai falar ali no finalzinho da resposta, entende? E é isso daí, vamos para a 18ª. Pela facilidade com a qual os maus espíritos se misturam nas comunicações, parece que não se está jamais certo de se ter a verdade? Sim, uma vez que tendes um juízo para apreciá-las, pela leitura de uma carta sabeis bem reconhecer se é um patife ou um homem bem elevado, um tolo ou um sábio quem vos escreveu.
Por que não poderíeis fazê-lo quando são os espíritos que vos escrevem? Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é dele? Sua escrita direis, mas não há falsários que imitam todas as escritas? Velhacos que podem conhecer vossos negócios? Entretanto, há sinais com os quais não vos enganais. Ocorre o mesmo com os espíritos. Imaginai, pois, que é um amigo quem vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor, e julgai pelos mesmos meios. Oh, pergunta ótima, né? Pô, mas aí se pode tanta é, dificuldade, falseação na mensagem, pô, como é que vai fazer? Bem, e aí interessante, porque o Espírito Verdade vem na sua resposta nos trazer justamente essa coisa, mas não pode acontecer no plano físico, não pode uma pessoa escrever uma carta se passando por outra, não pode uma pessoa fazer uma carta na maldade, não pode uma pessoa estar querendo te enganar, entende? E parece muito óbvio isso, né? Mas existe uma, não sei se é uma ingenuidade ou uma imaturidade espiritual, e aí esse capítulo aqui bem nos deixar isso bem claro, esse capítulo sobre identidade dos espíritos, que não é porque é o espírito X ou Y que a gente vai sair acreditando em todas as comunicações que vêm, né? Ah, veio uma carta linda, e é o nome de uma pessoa qualquer, a gente despreza. Veio uma carta cheia de tranqueira, mas o nome de um espírito evoluído, ah, não, mas foi o espírito evoluído que falou. Pô, peraí, mas se é um espírito evoluído, o que é que ele vai falar aqui? Pô, mas peraí, você vai perceber na maneira de escrever se é um velhaco, se é um cara mal intencionado, se é um cara culto. Então você vai olhar, pô, mas peraí, se esse espírito aqui se diz um grande espírito, por que está trazendo esse tipo de mensagem? Qual é o intuito dessa mensagem? Né? Para a gente sempre ter essa questão do julgo da razão, de escutarmos, recebermos a mensagem, pensarmos, refletirmos sobre isso, e não sair acreditando que é o espírito. Né? Porque os espíritos têm informações que nós não temos, afinal de contas, eles não estão presos dentro do corpo físico como nós estamos nesse momento. Tem uma visão muito mais expandida, mas eles não sabem de tudo. E se for um mistificador? Ele, ah, mas o espírito mandou eu pular da ponte. Não, mas ele disse que era tal espírito, era Jesus. Não, peraí, mas vou pular da ponte? Pô, peraí, não faz sentido, né? 19. Os espíritos superiores poderiam impedir os maus espíritos de tomarem falsos nomes? Certamente o podem. Porém, quanto mais os espíritos são maus, tanto mais são obstinados e frequentemente resistem às injunções. É preciso também que saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que a outras, e quando julgam necessário, sabem preservá-las do prejuízo da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores são impotentes. Aí, ó. Tem. Então, eu faço a leitura aqui e fico pensando, sim, os espíritos da luz poderiam barrar. Mas, de novo, já pensou que os espíritos da luz, os trabalhadores de Jesus, já têm trabalho até a tampa? Muito mais, a espiritualidade nos fala, né? Tem muito mais trabalho do que trabalhadores. E aí imagina se eles ainda ficassem gerenciando as comunicações. Nossa senhora, aí ia ser inviável, né? E passa por um outro ponto. Eu fico pensando, né? Quando eu leio essa resposta. Que assim, eles poderiam fazer, mas não fazem. E que bom que não fazem. Por quê? Porque isso vai nos estimular a estudarmos e a nos desenvolvermos para termos esse filtro. Aí pode pensar assim, não, Cris, espera aí, mas a maneira que você, a tua opinião eu não concordo. Mas vamos pensar de novo, vamos trazer para o plano físico aqui. A gente é uma criança. A nossa mãe, nosso pai vai cuidar de nós, vai nos orientar, vai nos guiar. A gente vai crescendo, crescendo, bum, viramos um adulto. Quando a gente é adulto, a gente vai ter que tomar as decisões por nós próprios. Imagine se eu, ai, pô, será que eu compro um
Vou no cinema ou compro uma pizza? Ah, vou ligar para minha mãe. Ô mãe, o que você acha que eu faço? Faz sentido? Ah, será que eu quero sair? Quero chamar aquela menina para namorar com ela porque eu tô apaixonado. Eu vou ligar para minha mãe. Mãe, eu posso convidar a fulana para sair porque eu tô apaixonado? Não faz sentido algum. Por que que quando a gente está falando de comunicações espirituais, a gente vai ficar dependendo desse filtro dos espíritos? Também não faz sentido. A gente tem que ter essa autonomia de falar, não, peraí, pô, eu estou estudando espiritualidade, veio a mensagem, pô, então vou refletir, vou meditar sobre ela, vou ver se faz sentido, vou orar para Deus, vou perceber a energia que tem a mensagem. Para quê? Para eu ter essa autoridade, essa autonomia, né? Então, acredito que, além de não sobrecarregar os trabalhadores da luz, vem essa questão de não impedir esse tipo de coisa, por quê? Para que a galera tenha a, esse discernimento, essa maturidade, né? Que é nos exigido, estamos no meio de uma transição planetária, mas é nos exigido no futuro que cada vez mais essa autonomia espiritual, né? E fecha-se a resposta de uma maneira linda que é, aí você pensa, meu, mas eu não tenho às vezes esse conhecimento todo, será que eu não vou ser enganado? Será que eu não vou cair na mão de um espírito mistificador? Aí ele vai dizer, não, os espíritos trevosos, eles podem ser muito persistentes, mas uma pessoa que sabe que está fazendo análise, né? Vou até ler exatamente precisamente, ó. Ocorre, imaginais, pois. Cadê? Ó, entretanto, há sinais com os quais não vos enganais. Ocorre o mesmo com os espíritos. Imaginais, pois, que é um amigo. Não, não é essa daqui. Aqui, ó. É. Ó. É, me perdi aqui. Aqui, ó. Há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que a outras. E quando julgam necessário, sabem preservá-las do prejuízo da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores são impotentes. Então você vê, ele vem nos confirmar que o quê? Pessoas, então, né? Quem que são pessoas que os espíritos superiores são de olho? Deus ampara todos nós, né? Mas tem pessoas que, por exemplo, o Pedro, o canal espiritual de Pedro Augusto, está fazendo um trabalho lindíssimo, a Michelle, a Jace, todo mundo envolvido ali. Esses espíritos vão ter que ter, encarnados, né? Vão ter que ter uma proteção adicional, porque eles estão sendo muito visados, né? Mas aí a gente pensa mais em nós. É a mesma coisa. Entende? Se a gente está buscando, talvez a gente não vai ter uma falange de Exus a nos proteger como talvez tenha o Pedro. Entende? Porque ele está buscando fazer um trabalho planetário para despertar a sua humanidade, né? Então, naturalmente, ele vai ter muita gente indo para cima dele, logo, muitas seguranças. Ah, mas eu sou um cara normal, estou tocando minha vida, só quero melhorar, só quero evoluir, eu não tenho uma missão planetária. Então eu não estou amparado? Está. E isso daí que é muito bonito. Que o Espírito Verdade vem e fecha essa resposta. Porque ele vai dizer, não, mas aí você não vai ser enganado. Por quê? Porque se você está trabalhando certinho, você vai ter a proteção. Ah, Cris, mas eu não tenho uma falange de Exus e de pombagiras a me proteger. Não, pode ser que não mesmo. Porque, né? Não há necessidade. Mas e a tua equipe espiritual? Hum? E lembrando, você é um filho de Deus, você está em comunhão com Deus. E aí? Pô, aí você não vai sentir, pô, essa energia aqui, ó. Pô, essa mensagem aqui tá meio estranha, cara. Pô, seu coração vai apontar. Você vai meditar, vai refletir, vai dizer, pô, tem. Então, interessante, né? Interessante. Vamos para a 20ª. Qual é o motivo dessa parcialidade? Isso não é parcialidade, é justiça. Os bons espíritos se interessam por aqueles que aproveitam seus conselhos e trabalham seriamente pela sua própria melhoria. Estes são seus preferidos e os secundam, mas se inquietam pouco com aqueles com os quais perdem seu tempo com belas palavras. Vamos ver? Dessa pergunta e resposta já vem desse pau que eu falei lá atrás, né? Você vê, eles estão protegendo quem está buscando melhorar tudo. E aí vamos parar um pouco para pensar. Eu não quero saber de espiritualidade. Não quero. Para mim a vida é uma só quero saber aqui da Matrix, é só os desejos da carne e as coisas egóicas. Eu vou continuar sendo filho de Deus, toda uma equipe espiritual da luz vai continuar trabalhando para me ajudar,
para me despertar, para falar, Cris, acorda para corrigir essa rota, o mundo não é isso daí, entende? Acorda. Mas eu não quero. Mas aí eu entro dentro de uma seara por exemplo, de uma casa espírita mal intencionada, porque eu quero mensagens que não têm o intuito de evoluir, entende? Mas de saber coisas do futuro, se eu vou passar num concurso público, se eu vou ganhar na loteria, se eu vou ser promovido, sabe? E aí o que acontece? Faz sentido um espírito da luz ficar gastando energia aquela pessoa que não quer a coisa, ou às vezes quer só um atalho, ela não quer realmente aprender a espiritualidade. Ela não quer evoluir, ela não quer realmente orar, não quer realmente fazer a sua reforma íntima para se tornar uma pessoa melhor. Ela quer o atalho, ela quer, vou falar lá com o médium que tem o espírito, porque o espírito vai dizer para mim se eu vou passar no concurso público, né? Você fala assim, cara, mas qual é o intuito de um espírito da luz vir para trazer uma mensagem dessa? O que isso muda a tua evolução? Ah, pode impactar muito a sua vida. Claro que pode, você arrumar um bom emprego com um bom salário. Mas, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente não está olhando só o componente físico, que é importante. E com certeza Deus e nossos irmãos da luz trabalham e conspiram ao nosso favor para as questões materiais, que são muito importantes para nós que estamos no plano físico, né? Se eu gravo esse vídeo hoje para vocês é porque, graças a Deus, eu consigo pagar a internet, consigo ter um celular simplesinho, mas que está aqui atendendo a demanda, consigo comprar um microfone para melhorar o áudio. Isso é dinheiro. Mas, qual é o foco desse espírito da luz? É fazer com que eu e o meu mentor trabalhe ativamente para me ajudar, Jesus e toda uma falange de trabalhadores e trabalhadoras da luz. Para quê? Para que eu evolua como pessoa, moralmente, espiritualmente. De nada adianta eu ficar milionário, ganhar na Mega Sena hoje se eu não aprender a viver de uma maneira moral e ética, se eu não aprender a desenvolver o amor que Jesus tanto pede para nós, e, entende? E a ter essa empatia, e buscar viver valores corretos, como o João Vaillant gosta muito de dizer, eu concordo 100% com ele, valores supremos da consciência, entende? Isso é que importa, né? Claro que no curto prazo, a gente vai aqui, nossa, meu, vai ser muito bom jogar na Mega Sena hoje. Com certeza, isso é maravilhoso. Mas a gente tem que ter um olhar espiritual. E sim, batalhar, se esforçar para conseguir nossos objetivos e planos físicos, mas entender as outras coisas, né? Que é o importante espiritual. E a mesma coisa que da mensagem. Ah, mas eu quero ver uma mensagem. Show, aí você vai lá falar com o médium, por exemplo, que está canalizado com o espírito. Tá, mas qual é o teu propósito com aquilo ali? É buscar uma ajuda realmente para um problema que você está tendo? Ah, eu tô com um problema no meu serviço, pô. Tô tendo muita gente falsa querendo me derrubar. Assim, pô, como é que eu lido com isso? Pô, uma pergunta extremamente válida, justa, perfeita. Agora fala assim, oh não, os caras tão fácil o meu serviço. Ou tem como a gente fazer algum ritual de magia pra demitir uns 3? Aí, ó, tu vê, não é esse caminho. Ah, não, mas eu estou sendo injustiçado. Não, mas não é esse caminho. Entende? Que é a mesma coisa que, mas veio essa mensagem aqui, pô, mas vamos refletir, não é porque veio de tal espírito. Nossa, eu vi uma mensagem escrita pela minha mãe que morreu, pela minha avó que morreu. Tá, mas qual é o teor da mensagem? Qual é o conteúdo da mensagem? Ah, não, mas é que tá assinado pela minha avó. Qual é o conteúdo da mensagem? Entende? E esse é importante, que ele vai dizer, né? É só para fechar aqui esse ponto, que é autonomia, né? Temos que desenvolver essa questão de autonomia, de falar assim, pô, preciso aprender e me calçar desses conhecimentos espirituais para saber como me portar. Porque o conhecimento é libertador. É só a gente ver como que os agentes da Matrix, como que essa galera que trabalha contrária à política do Cristo, entende? Os negativos, eles não querem que as pessoas aprendam, não querem que as pessoas estudem. Isso você pensa, mas é só espiritualidade? Não. Eles querem que a gente seja ignorante também nas questões físicas, nas questões financeiras, para que a gente não saiba lidar com dinheiro, para que a gente não saiba lidar com as questões emocionais, entende? Então, coisas que seriam básicas que nós deveríamos saber, como inteligência emocional, não é ensinado na galera. Muito pelo contrário, é ensinado a viver tudo no extremo. Então a paixão tem que ser a paixão máxima que tu vai matar alguém por uma paixão. E se a pessoa te largar, não, a tua vida acabou. Sabe, você fala, cara, calma, não tem, sabe? O amor é equilíbrio. Deus é equilíbrio, não é esse extremo, nossa, amo
infinito e odeio infinito. Não é isso. Mas não somos ensinados. Por quê? Por quê? Porque atende a interesses dos negativos que a gente viva na ignorância. Como o próprio Jesus falou, conheceria a verdade vos libertará. Então olha a força da verdade. E aqui eu estou pegando o espectro espiritual, né? Que a gente está estudando aqui um livro espírita. Mas isso é para todas as áreas da nossa vida, né? Vamos adiante. 21. Por que Deus permite aos espíritos cometerem o sacrilégio de tomarem falsamente nomes veneráveis? Podereis perguntar também por que Deus permite aos homens mentirem e blasfemarem. Os espíritos, assim como os homens, têm seu livre-arbítrio no bem ou como no mal. Mas nem a uns nem a outros a justiça de Deus faltará. É. Aqui eu não vou nem debruçar muito, porque eu entendo, o Espírito Verdade pergunta de novo, mas por que os espíritos bons deixam acontecer uma mistificação, uma mensagem falsa? Agora ele escala a coisa, não, mas por que Deus, por que a fonte criadora deixa que isso aconteça? Mas a resposta, a reflexão é a mesma dos espíritos superiores, né? Com a diferença que aqui, né? De novo, eles vão mentir, a justiça de Deus vai alcançá-los. Porque a lei, ninguém escapa da lei maior, né? Mas aqui não vou nem debruçar, porque a gente já fez uma reflexão sobre esse tema minutos atrás. Vamos adiante. Que eu quero ver se eu consigo terminar, que até 26 aí a gente finaliza esse capítulo. E aí, semana que vem, a gente começa um capítulo novo. 22. 22ª. Há fórmulas eficazes para afastar os espíritos enganadores? Fórmula é matéria. Bom pensamento dirigido a Deus vale mais. E eu aqui vou ter um pouco de presunção agora e complemento essa resposta dizendo assim, como afastar os espíritos enganadores? A espiritualidade nos fala isso. Nesse momento, quando foi escrito esse livro, era o início, né? Que a gente está fazendo um pavimento aqui, né? Mas hoje, a gente já tem conhecimentos muito adicionais. É reforma íntima. Buscar viver os valores corretos, os valores de Jesus. Buscar o máximo possível. Você não vai conseguir fazer isso 24 horas por dia, mas buscar o máximo possível a tua frequência elevada. Estudar o espiritual. Isso são coisas que afastam os espíritos enganadores. Isso são coisas que afastam os espíritos obsessores, porque eles não gostam de estudar, eles não gostam de aprender, eles não gostam de estar ao lado de alguém que está vibrando o amor, porque eles não vibram nisso. Ligou a luz, acabou as trevas. Entende? Então, buscar a Deus, ativamente buscar realmente se tornar uma melhor pessoa todos os dias, naturalmente afasta esses espíritos. E, por consequência, vai afastar os espíritos mitificadores. Porque, mas eu fui lá no centro para pegar uma mensagem. Pô, mas você está conectado mais a Deus. O que vai acontecer? Você vai sentir mais que aquela mensagem está errada. Porque não está certo, cara, não está encaixando. Entende? Tu vai orar para Deus, teu coração vai dizer, pô, tá errado. Né? Então, reforma íntima, estudo da espiritualidade e, principalmente, a gente buscar o máximo possível, dentro da reforma íntima, viver os valores que Jesus tanto nos ensina, de amor, de união, de fraternidade, de paciência, de respeito com o nosso próximo, de amor com nós mesmos, entende? Porque o amor é essa força maravilhosa, né? Vamos adiante. 23º. Certos espíritos disseram ter sinais gráficos inimitáveis, espécie de emblema que pode fazê-los reconhecer e constatar a sua identidade. Isso é verdade? Os espíritos superiores não têm outros sinais para se fazerem reconhecer, senão a superioridade de suas ideias e de sua linguagem. Todos os espíritos podem imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, traem-se de tantas maneiras que seria preciso ser cego para se deixar iludir. Essa pergunta aqui é interessante, né? Quando eu li a pergunta, eu pensei, sinais? Pensei, pô, será que é a questão como os Exus, os pretos velhos, mais velhas, pombagiras, eles têm a questão dos pontos riscados, né? Eu fiquei pensando, será que é um ponto riscado?
Aí, lendo a resposta, que eu entendi o contexto, que não. É, por exemplo, assim, não, se for realmente uma mensagem do Chico Xavier, ele vai fazer um símbolo lá que só vai provar que a mensagem é dele. Mas como ele vai dizer, mas se o espírito da luz fizer isso, o negativo vai ver, vai beleza, copiei. É um triângulo com duas perninhas. Aí vai só botar o triângulo com duas perninhas igual, né? Entende? Então, é o que? É perceber as coisas, porque se for uma mensagem chula, você vai perceber claramente, como ele vai dizer. Até um cego vai ver. Por quê? Prestar atenção no conteúdo da mensagem. Né? Não tem como ter um símbolo que especifique, porque, né? Se a gente aqui que tem uma questão de assinatura, por exemplo, também não deixa de ser uma maneira de ser uma simbologia. Existem pessoas que dedicam a sua vida a copiar a assinatura dos outros para falsificar e aplicar golpes. Tem? Seria ingenuidade da nossa parte que no plano espiritual, tendo os trevosos trabalhando tanto, infelizmente, para os seus planos de atrapalhar a evolução dessa humanidade, que eles não iam falsificar isso? Para. Vamos adiante. Os espíritos, 24ª, né? Os espíritos enganadores não podem também imitar o pensamento? Imitam o pensamento como os cenógrafos imitam a natureza. Não tem como ele copiar o pensamento, porque ele não é aquela outra pessoa, mas ele pode estudar tanta coisa que ele sabe mais ou menos como aquele espírito pensa, que é o que ele vai dizer, né? Então ele vai conseguir replicar a natureza? Não. Mas ele pode treinar tanto o olhar para a natureza de fazer um quadro que vai parecer muito a natureza. Mas, se você está em comunhão com Deus, se você está com o seu olhar, com o seu coração, para sentir as energias, você vai ver aquela mensagem, você vai dizer, pô, não, é bonito, entendi. Parecia um céu, parecia uma árvore, parecia uma gaivota voando, mas não é de verdade, é um quadro. Sim. E se for de verdade, você não, sim, é mensagem de verdade. Eu vi a gaivota voando, mexeu, fez barulho, tudo, né? Entende? 25º. Parece que, assim, é sempre fácil descobrir a fraude de um estudo atento, por um estudo atento. Não duvideis disso. Os espíritos não enganam senão aqueles que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa, dirija-se ao lapidário. Aí, ó. Aqui a gente já está falando direto sobre isso, né, gente? Então, não vamos me debruçar muito aqui, mas é muito isso, né? Então, pô, ter o olhar atento, levar o crivo da razão, perceber se a mensagem é certa e aí é bonito que assim, tá, mas a gente tem que ter o olhar diamante. Então, resumindo, um olhar fino, um olhar atento, percebendo os detalhes, não é só olhar um macro, dizer, ó, é um diamante, não, mas, pô, como ele tá lapidado, não tá lapidado, ter o olhar fino. E tu vê que interessante, como ele finaliza ali na resposta, e quem não tem um olhar fino, vá ao lapidário, né? Então, assim, mas eu não sei, como é que eu vou saber? O estudo, entende? A comunhão com Deus, a fé, a oração. Pô, receber essa mensagem, beleza? Pô, vou orar, vou meditar, vou buscar entender o que está acontecendo, né? E ao lapidário, é aprender. 26ª. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que se contentam com palavras mais do que com ideias, que tomam mesmo as ideias falsas e vulgares por ideias sublimes. Como essas pessoas que não estão mesmo aptas a julgar as obras dos homens, podem julgar as dos espíritos? Excelente pergunta do Espírito Verdade de Kardec, hein? Vamos à resposta. Quando essas pessoas têm bastante modéstia para reconhecer sua insuficiência, não confiam em si mesmas. Quando por orgulho creem em si mais capazes do que o são, carregam a pena de sua tola vaidade. Os espíritos enganadores sabem bem a quem se dirigem, a pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras que têm talento e saber, bajulando as paixões, fazem do homem tudo o que querem. É. Então, interessante pensar que se o espírito é mistificador,
ele vai buscar, a gente sabe disso, né? Espíritos especialistas das trevas que vão querer pegar grandes pessoas que têm influência em muitas pessoas, eles vão ficar acompanhando aquela pessoa, sabendo a sua fraqueza, eles têm acesso a saber quem é aquele espírito, então falar, aquele espírito ali, a encarnação anterior é tal coisa, ele tá várias encarnações lutando contra tal vício, contra tais paixões, e aí ele vai costurando isso, né? Entende? E às vezes até por próprio intuito dele, ele vai adaptar ali a mensagem, né? Mas aí o que eu acho que fica de novo para nós é aquela situação de, pera lá, se eu identifico que eu tenho um problema muito grande com ganância. Nossa, eu só quero dinheiro, só penso em dinheiro 24 horas por dia e nunca tá suficiente. Eu ganho na Mega Sena e é pouco, quero mais, mas tá. O que acontece? Pô, se vem um espírito que tá vindo falar assim, não, porque se você continua nesse caminho, Cris, que você vai enriquecer mais, né? Continua. Você pensa, pô, peraí. Se você realmente estiver comprometido em evoluir, se tornar uma pessoa melhor, você vai dizer, não, pô, eu sei que ganância é uma coisa errada. Eu tenho que curar isso em mim. Tô dando aqui um exemplo, né? Pô, mas o cara tá dizendo que eu tenho que acumular mais dinheiro. Pô, pera lá. Tá errado, porque isso tá incentivando isso. Então fazer o quê? Opa, vou trabalhar no contrário. Como Buda nos ensinou. Né? Você não vai curar um veneno com outro veneno. Mas o veneno é mais forte. É veneno. Você cura o veneno com antídoto. Então, estou com a ganância. É o quê? Generosidade. Desapego ao dinheiro. Entende? Mas eu tenho muita raiva. Então é ter paciência. É ter calma. Mas eu odeio alguém. É amar aquela pessoa, perdoar aquela pessoa. Entende? Então é isso daí. Eu falei que terminava na 26, mas na verdade termina na 28. Já deu meia horinha de vídeo, eu já no ar, mas eu vou tomar a liberdade de seguir adiante para a gente fechar esse capítulo, tá? 27ª. Na escrita, os maus espíritos se traem, algumas vezes por sinais materiais involuntários. Os hábeis não o fazem, os desajeitados se perdem. Todo sinal inútil e pueril é um indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados não fazem nada de inútil. Leio aqui e penso. Primeiro, a gente já sabe disso, né? Os trabalhadores da luz vão sempre vir com objetivo maior, objetivo edificante, não vão ficar vindo trazer mensagem com coisas frívolas, com perda de tempo. E fico pensando, a gente pode ter uma mensagem com um erro crasso, né? Como, por exemplo, uma mensagem com uma maneira de escrever extremamente agressiva e violenta. Então, é um espírito, um quiumba de baixo nível, e aí fica nítido que é um espírito negativo. Né? Você vai perceber o teor da mensagem e vai ver a maneira como se expressa. Pronto, fica fácil. Mas nós temos espíritos negativos que são especialistas, então eles vão falar bonitinho, vão escrever bonitinho, tudo, mas de novo. Como não cair num negócio, uma mistificação, tudo? Eu estou falando aqui direto nesse capítulo, mas de novo. Porque o universo é assim. O universo não se preocupa com as palavras, e sim com a energia que você está emanando. Então, ele está lendo essa mensagem aqui, tá uma energia ruim. Opa, já é um indício para ti de pôr a sua atenção. Pô, uma linguagem baixa, um objetivo, uma mensagem negativa. Descarta. Mas é uma mensagem linda, rebuscado, falando no pretérito perfeito. Pô, mas meu coração tá apertando com essa mensagem que não é legal. Então o quê? Corta também. Né? Sempre levando ao critério da razão e oração a Deus e refletir sobre a mensagem. Se faz sentido, show. Percebeu que tá errado? Corta fora. Tem. Vamos para a 28ª. Muitos médios reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que sentem à sua aproximação. Perguntamos se a impressão agradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, em uma palavra, são sempre indícios da natureza má dos espíritos que se manifestam? O médium experimenta as sensações do estado no qual se encontra o espírito que vem a ele. Quando o espírito é feliz, é tranquilo, leve, sério. Quando é infeliz, é agitado, febril.
e essa agitação se transmite, naturalmente, ao sistema nervoso do médium. De resto, assim é o homem sobre a terra. O que é bom é calmo e tranquilo. O que é mal é, sem cessar, agitado. Nota de Kardec. Há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, e por isso a agitação não poderia ser olhada como a regra absoluta. É preciso aqui, como em todas as coisas, levar em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porque se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, por ele será pouco ou nada afetado. De resto, não é preciso confundir a rapidez da escrita, que se prende à extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos experimentam ao contato dos espíritos imperfeitos. Eu acho bem interessante essa pergunta, pra gente fechar aqui, né? Porque aí o médium ele vai sentir essa energia, né? Eu achei bem legal a resposta de verdade para nós, e fica bem fácil identificar, né, para quem tem a mediunidade aberta, né? Porque você vai sentir a energia que o espírito vai estar emanando, né? Mas você vê, não é só pela agitação. Eu achei bem interessante essa nota aqui, bem legal para nós. Por quê? Porque vai tendo um espírito que, por exemplo, eu não sei, né? Não tenho mediunidade aberta, mas Pedro, por exemplo, já falou várias vezes no canal dele, e outros médios falam que às vezes quando você vai fazer uma canalização com o Exu, por exemplo, como o Exu tem uma energia muito forte, um trabalhador do Cristo, você sente aquela energia forte. Então não é porque aquela energia é forte que é um espírito nervoso, porque não é, muito pelo contrário. Você vai sentir aquela energia de força, aquela energia de quem está trabalhando com a lei, né? Mas você vai se você estiver vibrando ali negativo, pode ser que você não sinta, porque você está vibrando a mesma coisa, né? É uma questão de afinidade, de similaridade, né? Então, eu acho que esse critério do tipo assim, não, peraí, qual é o intuito da mensagem e qual é a energia que eu estou sentindo? Então, pô, uma energia mais tranquila. Ah, mas é um espírito rápido e eu tenho facilidade de escrever, então é uma coisa rápida. Beleza, mas pô, o que eu estou sentindo? Não, estou sentindo que é uma mensagem rápida. Tá, mas o que está passando na mensagem? Porque a mensagem vai passar pelo teu cérebro físico, né? Você está acordado, é uma comunicação anímica mediúnica. Então é o espírito e o médium, o espírito do médium se comunicando, né? O que ele está falando? Pô, tá ensinando coisas bonitas, coisas legais, coisas que estão alinhadas com a política do Cristo? Show, tem. Mas, né, eu tendo a crer, né? De novo, não sou um médium, mediunidade aberta, todos nós somos médiums, né? Mas não tenho mediunidade aberta, ostensiva, que, da mesma maneira que nós sabemos disso, né? Você se aproxima de uma pessoa de 30 a 70 centímetros, você influi no campo dela. Então você olhou para a pessoa, numa distância, você já se conecta a ela. Se você falar com ela, der um bom dia, se conecta a ela. Entende? Então, se você sente esse campo, e a gente sente isso, eu, por exemplo, tenho essa sensibilidade para energias. Então, às vezes eu chego no meu trabalho, por exemplo, tem gente que chega ali que tá com umas 5 bigorna amarrada no pé, arrastando ali. Ó, o cara sente assim. O cara vai dizer, ô, bom dia. Nossa senhora. O bicho tá afundado energeticamente. Você sente. Se isso acontece comigo, com o espírito encarnado, dentro de um corpo denso, que solapa as nossas faculdades, ele, outro espírito encarnado, dentro de um corpo denso, a gente sente, como é que não vai sentir quando é um espírito desencarnado que está mais sutil? A gente vai sentir, pô, essa energia mais calma, mais tranquila, ou mais agitada, mas entendendo qual é o motivo da agitação, ou uma energia realmente negativa, né? Pô, canalizei ele, pô, tô sentindo que está trabalhando nos meus chakras para desvirtuar a coisa sexual, assim, que, nossa, agora eu tô querendo sair mordendo 5 consulentes aqui. Eu sou um médium, canalizei e quero morder 5. Opa, peraí. Não é o espírito da luz. O espírito da luz não vai trabalhar no teu chakra cardíaco para te estimular a fazer isso. Bom, então pera lá. Né? Dando aqui um exemplo. Tá? Mas finalizamos o capítulo. De lei geral, de tudo que a gente estudou nesse capítulo não sair acreditando na mensagem, independente se está sendo escrita ou se está sendo por médico analisado, se é um espírito evoluído ou não. O importante é
levar essa mensagem, estudar, entender, meditar, refletir, orar a Deus para estar conectado com Ele. Para quê? Para não cair em mistificações e enganações. Não é porque vem uma mensagem do plano espiritual que é verdade e que é uma mensagem do Espírito da Luz. Ah, mas ele escreveu que era Jesus. Mas qual é o teor? Tu acha que Jesus vai mandar uma mensagem que o teor seja errado? Entende? Que o teor seja frívolo? Não, né? Entende? Então, não cair nessas armadilhas, nessas artimanhas, para quê? Para ter esse filtro de entender o que está se vindo, né? E claro, que não cair naquela armadilha, porque tem pessoas que estão extremamente dogmáticas, elas vão dizer assim, não, mas isso aqui está contra a doutrina, mas nós temos um novo chegando. E é entender assim, pô, qual é o objetivo disso? Então, por exemplo, se tiver essa nota de Kardec, pô, faz total sentido. Entende? Ó, não é só a velocidade da mensagem que vai... Na nota da última questão que a gente estudou aqui, né? Não é só a velocidade que vai ser critério se um espírito da luz ou não. Então, pô, faz sentido, é o quê? É um novo, é uma nota que foi inserida no livro depois da mensagem original do Espírito Verdade. Tanto vê, ó, o novo chegando, né? Mas é isso daí, gente. Vamos fazer uma respiração consciente e vamos fazer a nossa oração de encerramento do Evangelho no Lar. Boa noite, meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina. Venham fazer oração para encerrar esse momento tão abençoado e edificante. Obrigado, meu Deus, por dar a oportunidade para mim, para os meus irmãos que estão aqui em espírito, para os meus irmãos que estão assistindo através da internet. Nós podemos estar estudando o livro dos médiuns, está podendo nos alimentar deste alimento espiritual. Obrigado, meu Deus, por nos dar essa oportunidade de evoluir, de aprendermos. Eu te peço, meu Pai, por favor, ajude todos os teus filhos e filhas, independente se estão encarnados ou não, se estão na crosta, nos umbrais, em colônias, em outras dimensões, não importa. Ajude-nos, por favor, meu Deus, a sentirmos o teu amor, sentirmos a tua luz, a tua graça, e dessa forma possamos seguir o caminho reto, seguir este caminho que vai nos ajudar a ter o merecimento de habitar uma nova terra, de construir essa nova terra calçada nos valores que tu nos ensina, meu Pai. Esses valores que Jesus nos ensina com a sua política de amor, de união, de fraternidade, de sabedoria, de ensino. Por favor, meu Deus, eu peço, afasta do meu lar toda e qualquer forma, pensamento negativo, energias negativas. Por favor, limpe meu lar, limpe meu espírito, removendo toda e qualquer energia negativa. Eu também peço, por favor, limpem os lares das pessoas que estão assistindo esse vídeo, limpem os espíritos delas, removendo essas energias negativas, removendo formas, pensamentos negativos, removendo espíritos obsessores. Por favor, meus irmãos da luz, levantem barreiras de proteção para que as pessoas, os lares delas sejam protegidos e nada de mal adentre o lar, para que não aconteça nenhum problema de ordem material, como assalto, como quebrar coisa. Por favor, proteja o meu lar também, para que não aconteça nada de assalto, para que não aconteça nenhum contratempo. E os nossos lares sejam lares de amor, lares com uma energia boa, lares onde a luz vai reinar. Também peço, meu Deus, por favor, protege, ampara, abençoe todos os teus filhos e filhas. E aqui eu penso em alguém específico. Por favor, proteja, ampare e ajude ela a continuar bem. Que aconteça o melhor, meu Deus. Que o amor prevaleça e que aconteça o melhor para todos nós. Muito obrigado por esse momento tão edificante, meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina. Muito obrigado à presença de todos vocês, meus irmãos e irmãs que estão aqui em espírito. Obrigado, Mestre Jesus, por estar aqui nos guiando, nos orientando. E eu agradeço a você. Muito obrigado
por mais uma semana do Evangelho no Lar. A semana certinho na quinta-feira. Graças a Deus não tivemos nenhum contratempo. E amanhã, sexta-feira, temos mais um vídeo continuando o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. Se eu não me engano, eu estou sem aqui sem minhas anotações, a gente vai começar a estudar o capítulo 6, se eu não me engano, o capítulo 5, que é sobre irradiações, tá bom? E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus e até próxima quinta-feira para o Evangelho no Lar, ou amanhã, e aí depois seguindo a semana com os vídeos normais, programação do canal.